Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Chegamos à terceira lição desse trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2022. A semana tem como título geral A Gaiola, e o verso para decorarmos está aqui em 1 Pedro 1,6, que diz: Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações. A lição de sábado começa com uma colocação de Ellen White, um texto que fala sobre como ensinar os pássaros que você quer que ele cante, a canção que você quer que ele cante. À plena luz do dia e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procura lhe ensinar. Aprende o fragmento desta, um trinado daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Por isso, para que o dono possa ensinar a música que ele quer ensinar, ele tampa a gaiola com uma cortina preta, cobre essa gaiola, coloca num lugar onde ele só vai ouvir a música que você quer que ele aprenda, e ele então, de acordo com aquilo que ele está sozinho, ouvindo só aquela música, ele vai aprender a cantar aquela música. O pássaro pode não então sair da obscuridade e voltar à luz e não esquecerá jamais a melodia que foi ensinada. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar e quando o houvermos aprendido no meio da sombra da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Observe, olha só que importante isso, observe que quem leva o pássaro para as trevas é o próprio dono. Será que Deus quer nos provar? Deus quer nos colocar em aflições para provar o nosso caráter? É fácil compreender que Satanás cause dor, mas o próprio Deus, será que Deus vai participar ativamente e nos conduzir a crisóis que experimentamos confusão ou sofrimento? Essa semana nós vamos estudar esse tema, para ver se verdadeiramente qual é a intenção de Deus para conosco, como Deus quer nos ensinar e quer que ouçamos nos momentos de aflições, de dor, de obscuridade, a sua voz chamando para uma vida tranquila de paz. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana muito promissora e não deixe de estudar a sua lição da Escola Sabatina. A Escola Sabatina tem uma lição que é feita para que a gente aprenda a Bíblia em porções, pequenas porções. Portanto, separe um tempo durante essa semana para estudar a lição da Escola Sabatina. Fique com Deus, que Deus os abençoe. A lição de domingo tem como título Indo à Terra Prometida por um Beco Sem Saída. O verso está em Êxodo 14:10, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus nos prova para nos ensinar a nos acreditar e a confiar nele. Porém, nesse teste, o povo de Israel ele foi reprovado, porque Deus já tinha mostrado o seu poder, livrando eles lá do Egito, das 10 pragas que caiu sobre o povo do Egito e não atingiu o povo de Israel. E agora, quando eles chegam numa situação que Deus levou eles até ali, Deus sabia que ia acontecer aquilo, levou eles entre o mar e o rochedo e os egípcios. Se eles voltam, os egípcios os matam. Se eles atravessam o mar os engole. Porém, eles precisavam confiar no Senhor. Mas eles murmuraram, eles reclamaram, e Deus ali fez um teste para provar as pessoas que verdadeiramente confiavam nele. E aqui diz que, no verso 13 do capítulo 14, diz: Porém Moisés respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. E o Senhor pelejará por vós e vos calareis. É assim que Deus age, irmãos. Deus peleja por nós diante das nossas lutas e dificuldades. Não temam, não fiquem desconfiados, não murmurem, não reclamem. E o povo então acreditou que Deus poderia passá-los pelo Mar Vermelho. E no verso 31 eles dizem assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor
e o confiou no Senhor em Moisés e seu servo. O povo precisou ver a ação de Deus. Deus não espera que a gente veja a sua ação, Ele espera que a gente confie nele antes dele agir. Quando nós estivermos num beco sem saída, no meio de uma aflição, nós precisamos confiar que Deus pode nos livrar como livrou o povo dos egípcios e fez-os passar pelo meio do Mar Vermelho. Que nossa fé seja fortalecida diariamente estudando a lição da escola sabatina. Que nós possamos entender que Deus quer sempre, Ele sempre nos prova para nos ensinar a acreditar nele e a confiar na sua pessoa em qualquer situação. Que Deus nos abençoe sempre, é a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, vamos falar agora sobre águas amargas. Com certeza tudo aquilo que nós ingerimos, qualquer líquido que nós venhamos a ingerir, o gosto pretendido é um gosto agradável. Pelo menos a água tem como características não ter gosto, não ter cheiro e não ter cor. Mas as águas mencionadas aqui são águas amargas e com certeza o nosso organismo naturalmente tende a repelir, o nosso paladar repudia. Veja só o que está escrito lá em Êxodo 17, verso 1, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Queridos, a ausência de água ou água amarga é algo que nos causa realmente grande insatisfação, grande desespero. Toda vez que nós observarmos que as águas que estamos ingerindo são indigestas, amargas, e aqui eu falo dentro do contexto espiritual, é sinal de que existe um propósito, que existe um objetivo a ser aprendido. Será que nossos corações e nossas mentes estão aptas a entender e gerar este aprendizado? É claro que tudo aquilo que Deus coloca no seu caminho, tudo aquilo que Deus deseja colocar diante de você deve ser bom, positivo, agradável e que venha a saciar legitimamente. Mas existem momentos em que Deus não coloca aquilo que necessitamos dentro da nossa percepção, mas aquilo que é necessário dentro da percepção divina. Que isso seja bem assimilado pela sua mente. Vamos falar agora sobre um grande conflito no deserto. O verso que nos dá ênfase para nos aprofundarmos nesse tema está lá em Lucas 4, verso 1 e verso 2. Preste atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus foi guiado pelo Espírito. Toda vez que nós nos encontrarmos em dificuldade, não significa a ausência do Espírito de Deus. O próprio Jesus Cristo foi conduzido ao deserto. Ele foi colocado diante do mal, diante de situações adversas, diante de angústia, diante de pressão. E quantas vezes nós somos pressionados, quantas vezes a angústia toma conta de nós e nós nos sentimos desprotegidos aparentemente. Mas nem todo sentimento de solidão, de angústia, de fraqueza significam a ausência do Espírito Santo. Isso é algo que nós temos que ter bem definido em nossos sentimentos, no nosso relacionamento com Deus. Se o próprio Salvador, se o próprio Jesus Cristo passou por momentos extremos, isso não significa que
ele estava desprovido do Espírito de Deus. As Escrituras são claras em afirmar que o Espírito de Deus estava com ele. Assim como Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, que derramou seu sangue na cruz, esteve contemplado pelo Espírito de Deus. Nós também, ao passarmos por dificuldades, provações, não tenha dúvida de que a mão de Deus está estendida sobre você. E o Espírito de Deus também recai sobre você em meio à dificuldade. Preste atenção, mesmo em meio às provações, o Espírito de Deus te acompanha. Meus queridos irmãos e irmãs, o título da nossa lição é Um Legado Duradouro. Eu queria que você anotasse aí num papelzinho, num cantinho, onde você faz os seus estudos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Não é isso? Pedro estava agora escrevendo para pessoas que enfrentavam dificuldades e muitas vezes se sentiam sozinhas. E você vai ver mais no final por que elas se sentiam sozinhas. Pedro sabia que eles estavam experimentando várias provações, mas quando eu digo eles, quem? Quem? A Bíblia chama de estrangeiros, outras versões de forasteiros, que são os dispersos na cidade do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a região que hoje é conhecida como Turquia. Turquia é uma palavra mais familiar, né? Você ouve falar mais vezes. Então, por que sentiam-se sozinhas essas pessoas? Porque naquela época havia poucos crentes espalhados ali por vários lugares e muitas vezes eles eram mal interpretados. Isso na melhor das hipóteses, né? E na pior delas eram perseguidos, não é isso? E ninguém persegue ninguém para, ao encontrá-lo, apertar a mão e dar um abraço, né? Naquele tempo as pessoas eram perseguidas de morte até, não é isso? Mas Pedro lhe assegurou, e por isso está lá no versículo 6 e 7 do capítulo 1, que eu pedi para você anotar, de 1 Pedro. O que Pedro assegurou a essas pessoas? Ele falou que a fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. Que seja esse também, meu irmão, o nosso desejo de fé capaz de fazer com que nós prosperemos, né? Aliás, perseveremos, né? Na fé em Cristo Jesus. Pois grandes coisas estão preparadas e, quem sabe, até separadas para você e para mim e para nós. Então, meu irmão, a fé genuína é que nós devemos estar baseados para poder alcançar o reino dos céus. Aliás, esse é o meu desejo para você, viu? E para mim também. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, tá? Provação pelo fogo. Havia um jovem a quem chamaremos nessa história, neste relato, chamaremos de Alex. Ele tinha saído, se criado e depois saído de uma comunidade muito problemática e envolvido em drogas, violência, experiência de prisão, inclusive, né? Então, através da bondade de um irmão da igreja, a quem ele tinha, inclusive, roubado, ele aprendeu sobre Deus e entregou a Jesus seu coração.
embora ainda tivesse problemas e lutas e elementos do passado, Alex era uma nova pessoa em Jesus. Muito boa essa decisão, né? Então, ele agora amava a Deus e procurava expressar este amor obedecendo aos seus mandamentos. E sentiu ele no coração que deveria ser um pastor. E por aí se desenrolou aquele desejo, aquela vontade, e ele terminou entrando numa faculdade de teologia para servir a Deus. Só que em dado momento, né, tudo apontava para ele ser bem-sucedido, mas na faculdade, logo no início, já começaram os problemas, porque ele não conseguia se desvencilhar do desejo de continuar usando o que ele usava antes. Por outro lado, também a sua fonte financeira estava secando. Ora, aquele irmão que providenciava tudo para ele deixou de fazê-lo, né? Então ele não tinha recursos, então ele estava já quase se obrigando a ter que abandonar a faculdade. Mas pior do que isso, ele adoece e não consegue descobrir, né, que tipo de doença era. Ninguém sabia o que ele tinha e isso impactou seus estudos, de modo que ele temeu, como eu disse, né, abandoná-los. E além disso, ele sentia, como eu disse, tentação pelas drogas, né, disponíveis naquela comunidade, que é o que nós vivemos hoje, né? Ela está disponível em qualquer comunidade, né? E ele chegou a um momento que ele cedeu à tentação. Misericórdia. Alex não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo, uma vez que no seu coração ele tinha certeza de que foi Deus que teria encaminhado ele àquela faculdade para ele ser um dia um pastor. Então ele não entendia por quê, mas você não pode esquecer que o título da nossa lição é Provação pelo Fogo. E quem sabe Alex estaria então sendo tentado por Deus por aí. E sempre Deus, você sabe, tem o melhor para nós. Agora, imagine que em toda essa crise com esse menino Alex, ele viesse a você e pedisse um conselho. Que conselho bíblico você daria a esse moço, Alex? Eu vou dar a você, né, alguns capítulos e versículos para você anotar. Anote, leia, que vai servir também de conforto para você, e veja se você conseguiria, né, no caso, se ler, argumentos para aconselhar o menino Alex. Então, por favor, anote aí. O livro de Provérbios, capítulo 3, é curtinho, muito bom de ler. Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, tem ali também um bom conselho. Romanos, capítulo 8, versículo 28. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E também Hebreus, capítulo 13 e versículo 5. Você vai ver que você terá grandes argumentos, se fosse o caso, de dar um conselho a Alex, mas também serve para você e serve para mim para fazer frente a grandes provações que Deus nos apresenta. Satanás também nos apresenta grandes obstáculos. E Deus vem provar para você, através desses livros que eu falei, que nós não temos motivos para desistir. Amém, irmãos? Nos encontramos na próxima lição. Leia, atente para isso. Veja que você vai se enriquecer. Amém?
fazendo a conclusão de nosso estudo, nós podemos afirmar, mediante a palavra de Deus, que o Altíssimo está conosco, que Jesus Cristo nos acompanha e que, mesmo que a gente ande por situações indigestas, situações chatas, difíceis, o objetivo de Deus é que tenhamos algum tipo de aprendizado. Não que necessitamos sofrer para aprender, não é isso. É que dificuldades vão surgir ao longo da trajetória da nossa existência, mas que tenhamos a percepção e o reflexo espiritual para aprendermos com tais situações. E nunca nos esquecendo de que Deus fornece todo o suprimento necessário. Se nós passarmos por algum momento desagradável, não tenha dúvida de que Deus vai prover todo o suprimento necessário. E no final da jornada, você vai olhar para trás e chegar à conclusão de que os braços de Deus estiveram nos conduzindo ao longo de territórios difíceis e árduos. A mão do Senhor é fantástica. O suprimento, o socorro que Ele fornece é sem precedentes. Confie nessa promessa. Nos encontramos na próxima semana em mais um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, agradeço-te por teres sofrido e morrido na cruz por mim e por teres ressuscitado e derrotado o inimigo. Pelo poder do teu Espírito posso resistir ao diabo e ele precisa fugir de mim. Mostra-me quando não reconheço alguma intromissão do inimigo em minha vida. Ensina-me a usar a autoridade que tu me deste para vê-lo ser derrotado em todas as áreas. Obrigado porque jamais serei derrotado pelo inimigo desde que resista firme em ti. Em nome de Jesus. Amém.